Bom, nós estamos de volta com o programa Adoração em Família. Hoje nós vamos estudar, aliás, já estudamos o capítulo 13, você já estudou aí no pequeno grupo ou na igreja, já preencheu o seu guia de estudos. O título do capítulo de hoje é Lidando com Sugestões e Pensamentos Impuros. E nós temos hoje dois pastores para nos ajudar a conversar sobre esse assunto, pastor Giovanni Félix de Souza, pastor Gilmar Filho Silveira. Muito bom ter vocês aqui. Mas sempre antes de a gente conversar sobre o tema do dia, a gente fala sobre culto da família. Pastor Gilmar, a sua família chegou a vir para a igreja quando você tinha por volta de 9 anos. Né? Perfeito. Qual foi a influência do culto da família nessa época na sua vida? Porque você pegou a sua família em duas fases, antes do culto da família e depois do culto da família. É verdade. E para mim, pastor, algo que me marcou profundamente foi o esforço do meu pai para manter este culto em família. Sou de uma família grande, nós somos 13 irmãos. Nossa. E não é fácil para um pai de família reunir esses 13... Era quase a família do Abraão. É verdade, lá, né? é verdade. Reunir esses 13 antes de sair para as correrias do dia a dia. Mas eu me recordo que durante muitos anos meu pai era estritamente vigilante na prática deste princípio. Antes de sair para as atividades, ele saía, acordava todos e chamava ali na sala para fazer o culto. E aquilo criou uma marca muito grande dentro de mim, e eu não tenho dúvida de que essa prática, esse princípio que o meu pai estabeleceu, influenciou grandemente na minha decisão de ser um pastor. Louvado e para mim isso é uma Deus. Marca muito grande que ele deixou em meu coração. Tá, a influência que você pode exercer sobre o seu filho, sobre sua filha, que ainda está sob seus cuidados, essa perseverança em realizar o culto da família. Seu pai foi realmente um verdadeiro líder, né? Um líder em casa. Por falar em líder espiritual, o que acontece quando um líder ou até um membro de igreja resolve seguir um caminho pecaminoso? Pastor, isso é muito perigoso, porque no próprio livro, os amigos devem ter lido, Página no capítulo 7,6. 13, isso, na página 7,6, Satanás, como anjo de luz, diz ali, se aproxima dele, como se aproximou de Cristo no deserto. Só que com uma diferença, Cristo lá foi vencedor. E aqui, com certeza, nós perderemos a batalha, porque estaremos em caminho perigoso, no caminho da tentação. Então não é porque alguém é pastor, até um líder de igreja, já teve muitas bênçãos de Deus no passado, que um pecado vai ser passado assim em brancas E é interessante, nuvens. pastor, que aí mesmo, na página 76, no 4º parágrafo, é dito que aqueles que receberam maior luz, estes são mais tentados pelo inimigo, são mais influenciados, o inimigo tenta enganá-los porque sabe que influenciando-os, o estrago é maior, dado a influência que eles exercem. Então qual deve ser a reação de um cristão quando alguém conversa sobre coisas impuras em sua presença? Uma rodinha, uma festa, alguma reunião? Fugir. Afastar-se prontamente, não dar cordas a esse tipo Mas não de parece conversa. sim ser uma coisa muito carola, assim, né? Meio fanático, né? Não seria legal ficar na rodinha e dar uma risadinha junto? Né? É interessante, pastor, que o texto aqui diz que nós devemos fugir, mesmo que apenas a mente se volte nessa direção. Olha só. Quer dizer, não podemos em nenhum momento alimentar esse tipo de conversa e muito menos que a mente se dirija nesse rumo. Deus faz esse tipo de sugestão, você que está assistindo a gente, porque Deus sabe que nós temos uma resistência natural muito pequena para esse tipo de pecado. Pecado de natureza sensual, sexual. Nós temos que ter extremo cuidado, realmente fugir disto. Não podemos esquecer que o pecado não começa no ato. Ele começa no pensamento. Agora, por que nós devemos nos afastar de pessoas que não sentem o caráter ofensivo do pecado? Tem gente que não sente, assim, é tudo normal, tudo legal, tudo bom, tudo certo. Nós vamos nos influenciar com elas. Elas vão nos arrastar para aquele caminho. Como o pastor falou, tem que trazer aquilo como uma lepra para mim. E interessante, como o pastor Giovanni está comentando, pastor, na realidade, o texto diz que eles corrompem até a atmosfera que se respira.
Exatamente. Quer dizer, não fica sem efeito no coração, na mente daqueles que estão ali envolvidos nesse tipo de conversa. Isso quer dizer que se eu tiver alguma amizade com uma pessoa assim, se isso significa, pode significar até o rompimento de uma amizade que eu tenho com uma pessoa. Como uma amizade íntima, sim. Aquela amizade de você estar convivendo com a pessoa, aí nos mesmos ambientes, naturalmente você se afasta. Porque se ficar junto, vai haver contaminação. Agora, você não impede você de tentar exercer uma influência àquela pessoa, mas você não pode conviver com ela. Agora, se é de sexo oposto e há algum interesse emocional, aí não tem chance, né? Fazer igual José, que correu, fugiu. Mais complicado ainda. E é interessante que o texto diz que nós, aqui na página 77, deve-se fugir deste sedutor, ainda que seja até um pastor. Ou um ancião, ou um líder da igreja. Porque a posição não faz a consagração. Perfeito. Nem a santificação, né? Pode ser a posição que tiver. E é até, pastor, usado uma expressão que muitas vezes é como se fosse Satanás em forma de homem. Nossa. É uma palavra, uma expressão um tanto contundente, forte, mas é a pura verdade. É a pura verdade. Bom, e como que a igreja deve tratar com pessoas que estão envolvidas com esse tipo de pecado? Primeira coisa, a igreja tem que ser muito clara. Nós temos que definir os nossos princípios. Não temos que ter medo de agirmos pelo que é certo. Agora, temos que agir também com amor. Porque me parece que há dois extremos, né? Exatamente. Existem igrejas que são as igrejas boazinhas, né? Não tem nada errado, é só a graça, né? Tem outras igrejas que são só lei, né? Então ali até põe detetive para vigiar a vida dos irmãos. Errou. Passa a faca. Esses dois extremos são muito perigosos. São pecados. Os dois extremos são erros. Então a gente não deve isentar o pecado, mas deve amar o pecador. Pastor, eu digo sempre o seguinte: Deus é um Deus de equilíbrio. Um Deus de equilíbrio. Nem podemos ser coniventes com o pecado, nem podemos assustar e expulsar os que erram. Devemos demonstrar sempre o amor que Jesus demonstrou ao lidar com os que erram. Claro que que em algum momento a igreja precisará até tomar uma posição e haver uma posição de disciplina, por exemplo. É como um filho. Você, quando repreende um filho, você quer o melhor para ele. Claro. Você tem que ser firme. Mas a disciplina, quando é bem feita, ela restaura o pecador. Claro, né? E o propósito real da disciplina, na igreja, eclesiasticamente falando, é salvar. E esse é o objetivo. É verdade. Que coisas um cristão pode fazer para se manter puro até o fim? Estamos no tempo do fim, já. Eu creio que a principal é estar perto de Jesus. Fixar o olhar em Jesus. Às vezes, como seres humanos, pastor, nós temos a tendência de nos expormos a apresentações científicas, diálogos de intelectuais, às vezes até colocações da mídia, mas na realidade só existe um caminho, é fixar os olhos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nisso, você vigiar, você ter momentos de oração, você cuidar daquilo que você contempla. Alguns capítulos atrás nós vimos isso, a preocupação, porque aquilo que eu contemplo vai me influenciar. Com certeza. E um jovem, né, uma jovem, até o casal, a família, precisa ter cuidado. Em algum momento eu preciso definir de que lado eu estou. Exatamente. Né? Algumas pessoas podem querer utilizar tipos de vídeos, filmes, mídia imprópria dentro de casa que desperte desejos pecaminosos. Exato. Isso vai ser complicado. E não é este o caminho, pastor. Eu digo sempre o seguinte: na verdade, nós temos toda a estrutura, tudo que é necessário para a nossa salvação. E tudo está ao nosso alcance, está em nossas mãos. A comunhão com Deus, o estudo da Bíblia, a oração, estudo da lição da escola sabatina, o culto em família, a devoção pessoal, são instrumentos poderosos que nos garantem a vitória, principalmente contra essa tendência que o mundo hoje coloca em relação à questão da sexualidade. Muito bem. A palavra de Deus diz que não nos sobreveio tentação que não fosse humana. Antes, junto com a aprovação, Deus manda o livramento.
Se você está sendo tentado, fortaleça-se no Senhor, seja forte no Senhor, anime-se no Senhor, estude a palavra de Deus, ande na presença dEle e não esqueça de confessar diariamente os seus pecados ao Senhor. Assim você estará protegido dessas sugestões e pensamentos impuros. Deus abençoe você, muito obrigado, pastores, pela presença de vocês aqui no programa Adoração em Família. Nós voltamos a nos encontrar no próximo programa. Um abraço para você e até lá.